A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de apresentar o webinar Português, dúvidas mais frequentes. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É uma alegria receber tantas pessoas e, como sempre, de vários lugares do nosso país, aqui acompanhando, prestigiando os nossos eventos que nós sempre preparamos com tanto carinho, pensando em cada um e cada uma de vocês. Quero começar agradecendo muitíssimo a nossa coordenadora, doutora Renata Possi Magani, que organizou mais este evento de grande qualidade através da Coordenadoria de Incentivo à Escrita. Ela, como sempre, procurou um tema de muito relevo e importância para cada um de vocês, para a sua vida, para a sua formação, e buscou qual a pessoa uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem como transmitir a vocês com muita qualidade, com muita competência, este tema, que eu tenho certeza que irá auxiliá-los em sua vida profissional, em seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Quero agradecer muito à professora Fernanda Carlone, que estará conosco hoje, compartilhando o seu conhecimento, nos trazendo essas reflexões, esses apontamentos, que com certeza serão importantes para todos vocês. Quero também agradecer aos nossos acadêmicos que estão aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito que fazem parte da nossa CAD e que também acompanham os nossos eventos. Agradeço a Michele, ao Adelino, é um prazer recebê-las aqui neste evento e vocês com certeza representarão com brilhantismo todos os seus colegas. Então, de pronto, quero passar a palavra à nossa presidente de mesa, doutora Renata Possi, agradecendo a todos e antes que eu me esqueça, eu já ia me esquecendo, quero fazer a minha autodescrição em consideração às pessoas com baixa visibilidade ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo cacheado, um castanho claro, atrás de mim tem uma estante com livros, estou sentada em uma cadeira preta, estou com um vestido vermelho, estou de óculos e maquiada. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que sempre nos apoia em todos os eventos que nós organizamos através da nossa comissão. Sejam todos e todas muito bem-vindos, um excelente evento. Obrigada, minha querida amiga, presidente Adriana Cecílio, pela apresentação, pela disponibilidade, com que tem sempre, né, acolhido as nossas propostas temáticas dentro do nosso núcleo de incentivo à escrita. Gostaria de público, de ressaltar o trabalho incrível, comprometido e brilhante exercido por essa presidente e amiga, gosto de reiterar sempre a nossa relação fraterna, né, de amizade, à frente dessa comissão que tem desempenhado um papel absolutamente relevante e, sobretudo, trazendo para nossos acadêmicos e acadêmicas de direito uma importante inserção dentro da OAB de São Paulo. Então, fico muito feliz de fazer parte desse time e agradeço imensamente a Adriana pela parceria, pela acolhida e sempre pela confiança irrestrita. Adriana, muito obrigada. Gostaria também de fazer um agradecimento à nossa palestrante, a professora Fernanda Carlone, que desde o nosso primeiro contato aceitou de pronto a nossa proposta de falar com vocês sobre esse tema, né, falar das nossas dúvidas da língua portuguesa, as dúvidas mais frequentes, obviamente, pelo espaço do tempo não seria possível a gente falar absolutamente de tudo. Gostaria de agradecer a gentil recepção, a gentil receptividade, né, de nos
brindar com a sua palestra. Tenho certeza que será uma tarde bastante produtiva. E esse evento também só tem o brilho que tem, né, sempre, pela participação de todos vocês que se inscrevem, que estão aqui sempre conosco, enchendo aqui os nossos eventos com a participação de vocês. A gente tem feito realmente um trabalho para vocês e a gente tem percebido esse retorno. Então, muito obrigada pela participação nessa tarde. Agradeço, então, todos os acadêmicos e acadêmicas, nas pessoas dos nossos acadêmicos, membros da CAD, Adelino Belmonte, Michele Alves, que hoje nos auxiliam, né, nessa jornada, e também um apoio da Secretaria das Comissões, que fazem o trabalho de todos, né, de bastidores acontecer. Então, feitos todos os agradecimentos, eu gostaria de fazer a minha autodescrição, como apresentado pela Adriana. Meu nome é Renata Posse Magani, eu sou coordenadora do Núcleo de Incentivo Escrito da Comissão do Acadêmico de Direito. Eu sou uma mulher branca, estou levemente maquiada, tenho cabelos curtos, com algumas luzes, cabelo castanho com algumas luzes, estou com uma blusa mostarda, com um colar colorido, estou num ambiente atrás de mim, estou no quarto, né, então tem um guarda-roupa branco, e essa, então, é a minha autodescrição. Passo, então, imediatamente a palavra para a acadêmica Michele Alves, para que se apresente a todos nós. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Michele Alves, eu sou acadêmica da Universidade Estácio. Eu faço parte da comissão de acadêmicos e acadêmicas de direito. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, cabelos curtos, umas pontinhas vermelhas, batom levemente vermelho e blusa preta e azul. O meu fundo é branco e dá para ver também o encosto da cadeira, que é marrom. Obrigada, Michele. Passo a palavra, então, para o nosso acadêmico Adelino, para fazer a sua apresentação e autodescrição e a leitura do currículo da nossa palestrante. Boa tarde a todos. Primeiramente, aproveito para cumprimentar os presentes, a doutora Adriana, a doutora Renata, a professora Fernanda, a acadêmica Michele. Meu nome é Adelino Belmonte Matos Marçal, eu sou acadêmico de Direito da Unesp e membro embaixador da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo pela Unesp. A minha autodescrição: sou um homem branco, estou de cabelo cortado, barba, camisa social azul, gravata azul, o meu fundo é branco com uma prateleira. Agora eu tenho o prazer de apresentar a nossa palestrante, expositora de hoje, a professora Fernanda Carlone. Ela é professora de língua portuguesa e psicopedagoga, atuou como coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 2, em São Paulo, grava vídeos para o canal Trocando em Miúdas, no YouTube, focado em educação. Também apresenta o quadro Português em 1 Minuto, na Nova TV Catanduva. É um prazer recebê-la hoje aqui conosco. Obrigada, Adelino. Então, estamos aqui todos ansiosos por ouvi-la. Então, imediatamente, a palavra para a nossa expositora e palestrante, Fernanda Carlone. Muito obrigada, Fernanda, novamente. Com você. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Me senti extremamente honrada, né? É um convite irresistível estar aqui falando para vocês. Bom, como o Ademir já falou, eu sou Fernanda Carlone, sou professora de língua portuguesa. Eu leciono há mais ou menos 10 anos, né? Sempre lecionei entre escolas públicas e escolas particulares. Gravo vídeos de gramática e acho que é mais ou menos a minha preferência, assim, né? Eu gosto de falar sobre a língua, de falar sobre os fenômenos da língua e assim, hoje vocês vão ver um pouquinho aqui que eu não tenho aquela postura extremamente normativa, né? Tentei aqui fazer como não daria tempo, né, para a gente, né, tirar todas as dúvidas e tal, eu trouxe algumas dicas, eu trouxe algumas reflexões, para a gente pensar
né, como falante, como que a gente deve agir como falante da própria língua, desmistificar algumas coisas, né, que a gente ouve, que são mitos. Então, eu espero que seja um encontro super agradável. Eu trouxe até também, acho que em um dos slides aí tem um exercíciozinho para a gente fazer, depois a gente, né, no momento dos comentários a gente faz junto. E é isso, espero que todos gostem. Eu vou pedir para a Renata passar o slide. Bom, primeiramente eu trouxe aqui alguns mitos relacionados à língua portuguesa. Acho que todo mundo já ouviu, muita gente dizendo frases assim feitas, né? O português é muito difícil, eu não falo nem o português. Muitas vezes a gente ouve falando, né? Às vezes eu tenho amigos que falam assim, meu inglês é péssimo. Bom, mas eu não falo nem o português direito. O português é a língua mais difícil, o lugar que se fala melhor a língua portuguesa, né? A língua portuguesa de forma mais correta é no Maranhão, ou é no Nordeste. Então, a gente ouve muitas falas desse tipo, né? E uma delas é, eu não sou fluente nem no português. Olha só. Então, a gente tem que pensar o seguinte para a gente acalmar um pouco o coração. Se nós conseguirmos nos comunicar, nós somos fluentes no nosso idioma. O que pode acontecer é a gente ter alguma dificuldade na gramática normativa, na ortografia, a gente talvez não saber lidar com o contexto em que nós estamos inseridos. Então, às vezes a gente fala de uma maneira muito coloquial num ambiente que pede para que a gente fale de maneira mais formal. Isso pode acontecer. Mas a fluência, sim, a fluência é nossa, né? Porque nós somos fluentes no nosso próprio idioma. A função da língua, a gente precisa pensar que a função da língua é a comunicação. Uma criança de 4 anos que nunca aprendeu gramática, né, não foi na escola ainda, não é alfabetizada, 4, 5, 6 anos, ela consegue se comunicar. Ela consegue, né, da maneira dela, mas a gente consegue entender o que ela quer dizer, a gente consegue entender a mensagem, a gente consegue ter um diálogo. Ou seja, para a gente se comunicar e para a gente ser fluente no idioma, não necessariamente a gente tenha que saber a gramática normativa, né? É claro que, para que a gente seja um profissional, né, que se adeque ao contexto em que nós estamos inseridos ali, é de extrema importância que a gente saiba regras, que a gente consiga conjugar os verbos de maneira correta. Então, né, a gente tem que... Sabe aquela coisa da praia? Eu não vou à praia de terno e gravata, né? Mas... e eu também não vou num clube... Aliás, eu não vou à praia de um terno e gravata, né? E eu não vou a uma reunião muito importante de biquíni. Então, a língua tem essa questão um tanto meio camaleão, né? Eu me adequo de acordo com o contexto. Vou pedir para voltar um slide que tinha antes ali. Isso. A língua portuguesa é a mais difícil. É também um outro mito, né? Porque a gente sempre fala, eu acho que o português é mais difícil que o inglês. Mas difícil para quem? Né? A gente tem que pensar isso. Difícil para quem? Porque se a gente fala a língua portuguesa, né, desde pequenininho, a gente consegue se comunicar, então é claro que a língua portuguesa para a gente é algo que a gente tem, né, uma familiaridade. Então, nós somos falantes nativos. Então, não é verdade a questão de que o português é a língua mais difícil. Não há um idioma difícil para o próprio falante, né? Porque a gente está acostumado a falar desde pequenininho, a gente sabe a ordem das palavras, né? A gente sabe que a gente fala sujeito, predicado e complemento, sem saber que existe o sujeito, predicado e complemento. Uma criança, ela consegue falar com 7 anos, 6 anos, sem saber gramática, ela consegue falar, eu quero ir no shopping, né? Então, ela sabe a sequência, ela sabe essa regra sem saber
sem ter nunca estudado a gramática. Então, não, isso é um mito, né? Que o português é a língua mais difícil. Se fosse uma língua mais difícil, nós não conseguiríamos nos comunicar sem estudar a gramática normativa. Eu entendo que a gramática normativa tem regras, né, que talvez sejam um pouco mais complicadas. Então, a gente precisa de um pouco mais de atenção, né? Tem palavras que são muito parecidas, então a gente precisa de leitura, a gente precisa escrever. Então, tudo isso, ok, é fato. Mas a gente precisa pensar isso para acalmar o coração, mesmo que nenhum idioma é difícil para um falante nativo, tá? Pode passar o slide, por favor. Aqui. Só há uma gramática no Brasil. Muitas pessoas pensam assim, não, gente, se não falou a gramática normativa, falou errado. Isso não é verdade, né? A gramática normativa, que tem esse caráter normativo, da regra é uma norma, né, que ela deve ser utilizada em muitos momentos, e é muito importante que a gente aprenda a utilizá-la, é muito importante que na escola seja, assim, ensinada a gramática normativa, mas há muitas outras gramáticas, né, entre aspas, circulando por aí, né? Então, tem pessoas que consideram a gramática normativa como a única forma de linguagem. Isso não é verdade, né? Em qualquer situação de comunicação, a gente vai variar. Né, varia a maneira como a gente fala. Então, a gente pode perceber que quando a gente está entre amigos, a gente fala de uma maneira um pouco mais coloquial, né? O que é o coloquial? Que é aquela maneira mais simples, né? Que não segue à risca a gramática. Porque a gente está num churrasco entre amigos, tomando alguma coisa, a gente acaba cometendo alguns deslizes. E esses deslizes são naturais, né? Porque ali você não tem, né? Não carece dessa postura toda normativa, né? Então, cada ocasião, cada ambiente exige uma postura, né? Num ambiente formal, é exigido, sim, que a gente utilize a gramática normativa de forma corretíssima, entende? Mas isso não pode ser um impedimento para as pessoas se comunicarem em um ambiente informal, né? Aqui eu estou num churrasco, estou num lugar, estou entre amigos, num lugar super assim, tranquilo, e aqui eu preciso usar a gramática normativa. Não, né? A gente precisa, como eu falei lá no comecinho, a língua ela varia ali de acordo com o contexto, né? Tanto que alguns linguistas eles falam muito, né? Eles usam a questão do erro muito entre aspas, né? Porque o erro pode ser para a gramática normativa, mas pode não ser um erro, né? Para esse diálogo entre amigos, entre família, entre festas e tal. Então, isso é um pouco relativo. Porém, a gente fala tudo isso para acalmar um pouquinho o coração, mas a gramática que a gente precisa seguir, né, que infelizmente não, que felizmente mesmo, ela é pedida, ela é solicitada, é a gramática normativa. Então, a gente, apesar de respeitar as variantes linguísticas, respeitar os deslizes e entender os deslizes, né? E a linguística ela tem essa função de entender e de até investigar mesmo os fenômenos da língua, o que acontece, por que as pessoas, em vez de falarem para mim, para eu fazer, elas falam para mim fazer. Então, vamos estudar aqui esse fenômeno. A linguística ela tem esse papel que eu acho extremamente interessante, porém, a gente precisa focar, né, como profissional, como professor, como advogado, a gente precisa focar na gramática normativa, né? Então, vou pedir para passar o slide novamente. Acho que voltou. Aquilo é aquela frase que eu falei, né?
que ninguém vai de terno à praia, da mesma forma que ninguém vai de biquíni a reuniões de trabalho. Então, com a língua é a mesma coisa, né? Você não vai chegar no juiz e falar de forma coloquial, por quê? Né? Por motivos óbvios. Então, a gente precisa saber se colocar no lugar correto. Aí eu pensei nas dificuldades mais frequentes, né? Porque eu falei, poxa, são tantas as dificuldades, né, que a gente tem, e que professor de português também tem, porque às vezes a gente, né, às vezes dá um branco em algumas questões, ainda mais depois da reforma ortográfica, e ainda mais eu que também tenho um apreço pela linguística, então algumas coisas eu gosto de estudar para ver qual que é o fenômeno daquele erro, né, entre aspas. Então, são muitas as dúvidas. Então, eu resolvi trazer aqui alguns parônimos e homônimos. O que são parônimos e homônimos? São palavras muito parecidas na forma de escrever, às vezes na forma de pronunciar, mas elas têm significados diferentes. Isso causa uma bagunça, às vezes, na cabeça de algumas pessoas, e eu já vi vários erros em relação a isso, muitos alunos, muitas pessoas, assim, colegas, já cometeram. Então, eu vou falar basicamente aqui, porque, como eu disse, não dá, né, para a gente, nesse espaço de tempo, dar uma aula extensa. Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui, vou passar alguns parônimos e homônimos para vocês. E aí, acho que um que é muito comum é o mandato e o mandado, né? Que o mandato é uma autorização para praticar determinadas ações em função de outros, né? É alguém que vai representar os cidadãos durante um período, durante um tempo, né? Então, quando eu falo que o presidente da República ele possui um mandato, ou seja, ele possui um mandato, ele está naquele período, né? E o deputado está em seu segundo mandato, ou seja, é a segunda vez que ele exerce, né? Ele está já há 8 anos exercendo esse papel durante esse período. Então, o deputado está em seu segundo mandato. Pode passar o slide, por favor. E o mandado, eu sempre falo para as pessoas, lembrem-se sempre de um papel, né? Trata-se de uma ordem judicial. Então, eu estou aqui com um mandado, né? O juiz expediu um mandado judicial. Então, vocês veem que são palavrinhas muito parecidas, que podem confundir, né? E só a gente usando bastante, a gente escrevendo bastante, entendendo aqui, né, o conceito de cada um para a gente conseguir identificar. Pode passar. Aí depois eu tenho 4, né? Quatro parônimos, que é caçar com C cedilha e caçar com 2 S's. Bom, caçar com C cedilha significa perseguir, né? Então, a caça de animais foi proibida, ou seja, caçar animais é proibido, né? Caçar, perseguir animais. Caçar com 2 S's significa anular e cancelar. Então, a minha CNH foi cassada, ela foi cancelada, ela foi anulada, né? O Congresso cassou o mandato do senador, cancelou o mandato do senador, né? Olha ali o mandato de novo, né? A descrição, a gente volta de novo. Descrição, que é o ato de descrever alguma coisa. Então, eu preciso que você me descreva algo, ou seja, que você me detalhe algo, né? Passarei a descrição dos pedidos. E aí, descrição que é a forma da gente agir, é uma maneira discreta, né? Agir de maneira discreta.
Se eu farei uma conversa sigilosa, eu peço a colaboração para que as pessoas ajam com discrição, com I. Vou pedir só um segundinho aqui para eu colocar o carregador. Peraí. Pronto. Pode passar o slide para mim? Desculpa, a gente deu um pane aqui no celular, estou com medo que ele acabe a bateria. E aí eu venho para eminente e iminente. Esses dias caiu essa questão numa prova que eu fiz de concurso, e caiu de uma maneira assim tão meio pegadinha, sabe? Que foi meio... o pessoal ficou super em dúvida, muitas pessoas erraram. Então, vamos lá, eminente. O eminente quer dizer algo que é notável, né? Algo alto, elevado. Então, algo eminente. Quando eu digo aquele advogado é eminente perante seus colegas, ou seja, ele é notável perante os seus colegas, ele se destaca, né? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Pronto. Ele se destaca perante os colegas. Iminente. Olha lá, o iminente. É aquilo que vai acontecer em breve. Então, há uma situação iminente de guerra entre os dois países, ou seja, há uma situação que vai acontecer em breve, né? Então, o iminente é sempre aquilo que vai acontecer em breve, e o eminente é aquilo que é notável, que é elevado, que se destaca, enfim, algo que chame atenção, tá? Pode passar. Infringir. Infringir é uma palavra que a gente usa bastante, né? Infringir. Infringir é desobedecer, desrespeitar. O advogado infringiu o código de conduta. O funcionário infringiu as regras da empresa. Então, infringir, lembrem-se sempre que é desobedecer, desrespeitar. Infligir, impor, aplicar, né? Aplicar pena ou castigo, ou acarretar. Então, por exemplo, quando eu falo que a sua irresponsabilidade, aquilo que você fez de errado, infligiu sérios danos à equipe, ou seja, acarretou, né? Olha o que aconteceu, acarretou sérios danos à equipe, né? As torturas infligidas, ou seja, as torturas aplicadas de investigação. Então, infligir é algo que a gente impõe, implica, né, ou acarreta, tá? E infringir é algo que é desobedecido ou desrespeitado. O advogado infringiu, desrespeitou o código. O funcionário infringiu, ele desrespeitou as regras, tá? Pode passar, por favor. Delatar. Bom, delatar, eu já vi vários errinhos aí com delatar e dilatar, né? Delatar é denunciar. Então, quem delata, com E, delata, denuncia alguém, né? Ele delatou o ladrão ao delegado. Ao delegado, ele delatou o ladrão para o delegado. Dilatar é algo que alarga e que se estende. Então, devemos dilatar o prazo de entrega do relatório. Ou seja, devemos estender o prazo de entrega ao relatório. Tá? Pode passar. Absorver. Absorver é sinônimo de consumir, de esgotar, quando você diz assim, nossa, eu estou absorvida hoje, essa pessoa ela me absorve muito, né? Por quê? Porque ela me consome, ela me esgota, ela esgota as minhas energias. Então, aquela audiência absorveu minhas energias, eu estou um caco hoje, né?
de absorver, de sugar, né? Aquela pessoa, aquela determinada pessoa suga a minha energia, ela absorve a minha energia, tá? Absorver com R aí. Absolver é sinônimo de perdoar e de desculpar. Então, o réu foi absolvido, né? O ladrão foi absolvido, tá? Depois nós temos essas 3 palavrinhas também que, nossa, elas são famosas, né, na confusão. A sessão com 2 S, que ela possui o significado de reunião, de encontro, de espaço. Então, os ingressos para a sessão de estreia já estão disponíveis, né? Os ingressos para aquela sessão, para aquele momento, para aquela reunião, para aquele encontro, já estão disponíveis. A sessão com o psicólogo, ou seja, aquela reunião, aquele encontro, durou 1 hora, ok? A sessão com C cedilha, né? Aliás, com S e depois do C cedilha, ela significa a divisão, né? A parte, o departamento. Então, a sessão de trocas fica no final do corredor. Então, a seção de livros fica ali à esquerda, né? A seção, então, é como se fosse um corredor, uma divisão, um departamento. Seção com C e depois com 2 S. Ela é escrita para identificar ceder, né? Ceder ou repartir. Então, por exemplo, quando eu digo que o juiz determinou a cessão da herança, essa cessão vem de ceder, né? Foi determinada a cessão das cadeiras para a ONG, foi determinada né, que sejam cedidas cadeiras para as ONGs, ok? Tá. Bom, vocês podem ver que todas essas palavrinhas que eu falei, talvez eu não tenha colocado todas, eu coloquei mais ou menos as que eu acho que cabem mais para o uso de vocês. São palavras que eu vejo assim bastante erro, né? E o que não é legal, porque ela muda o sentido da frase quando a gente utiliza errado, né? Então aí não é aquela questão assim, mas entendeu, né? A função da língua é comunicação, então tá ok. Mas aí essa palavra, quando a gente utiliza errado, ela muda o sentido da frase. Então tem que tomar todo o cuidado para que isso não aconteça. Bom, vírgulas. Vírgulas eu trouxe uma dica rápida, né, por momento. Depois eu vou deixar aqui para vocês alguns. Eu não sei se eu coloquei lá no final da apresentação, mas eu vou deixar alguns links de alguns livros para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar, né, cada um pensa assim, aqui eu tenho mais dificuldade, então eu vou me aprofundar nessa explicação. E aí eu deixo alguns links para vocês verem mais completamente. Então eu queria começar, né, a vírgula aqui que eu trouxe só uma telinha rápida. Tá, eu posso deixar aqui no chat. E, por exemplo, né, eu acho que a gente pode começar onde a gente não usa vírgula de maneira nenhuma, tá? Então, não se separa por vírgula sujeito e predicado e nem o verbo de complemento. Então, aí já ajuda muito, né? Quando a gente consegue identificar quem é o sujeito, quem é o predicado. O verbo e depois o complemento, a gente sabe que ali não vai ter vírgula, tá? Que a frase é direta. Então, quando eu digo João comprou um carro para a esposa, quem é o sujeito? João. Quem é o verbo? Comprou, né? Então, sujeito e verbo. Claro que não teria vírgula. Se tivesse vírgula aí, João, vírgula, seria um vocativo, né? Então, não vai ter vírgula separando o sujeito do verbo. Então, João comprou um carro para a esposa. Comprou, ele comprou o quê? Um carro, né? Tem aí um objeto direto. Então, João comprou o quê? Um carro. Não se separa, eu não vou separar nem João, nem comprou, nem um carro, não separa.
Aí vem um complemento. Ele comprou um carro para quem? Para a esposa. Não tem complemento. Essa frase toda aí, ela significa o sujeito, sujeito, predicado e ali o complemento para a esposa, né? Não se separa por vírgula. Mas se eu tiver ali um adjunto adverbial, ou seja, algo que represente, né? O advérbio, quando a gente lembra, a gente vai lembrar assim, que é o como, onde, né? Quando representa algum lugar, de maneira assim mais básica, eu posso explicar dessa forma. Então, se for adicionado ali um adjunto adverbial, aí é preciso ter uma quebra, né? Como aconteceu ali na penúltima linha. Então, João comprou um carro para a esposa, ok, vírgula, ontem antes do almoço, porque ontem antes do almoço não é adjunto adverbial, né? De tempo. Então, eu falo, ele comprou um carro ontem. Aí eu uso uma vírgula. Mesmo porque se a gente trocar a frase, né? Se a gente mudar se a gente intercalar, fica assim, se a gente colocar primeiro o adjunto adverbial, vai ficar assim, ontem, né? João comprou um carro para a esposa. Então, da mesma forma, teria uma vírgula aí. Então, ontem, vírgula, João comprou um carro para a esposa. Então, o que a gente vai lembrar disso aí? Vai lembrar que a gente não usa vírgula para dividir sujeito, predicado, verbo e complemento. João comprou um carro para a esposa. Os alunos receberam o diploma do evento. Não tem vírgula nenhuma, né? Os alunos receberam o diploma do evento, sem vírgula total. Se eu colocar os alunos receberam o diploma do evento ontem, eu uso uma vírgula, porque ontem ele vai funcionar como adjunto adverbial. Então, eu coloco uma vírgula antes do ontem. Se a frase tiver trocada também, né, o ontem antes, a mesma coisa. Eu coloco a vírgula. Ok? Pode passar para mim, por favor. Aí eu coloquei um fragmento para vocês, para a gente pensar em duas coisas. Primeiro, a crase, que não deu tempo de eu colocar aqui. Acho que ficaria muito extenso eu colocar a regra da crase, mas aí quem quiser fazer pergunta depois pode perguntar. Mas aqui eu quis trazer duas dicas, né? Ao 8º dia do mês de outubro de 2009, às 12h44, vírgula, nesta cidade de Curitiba, capital do Paraná, neste tabelionato de notas, lavrei a segunda ata por solicitação e reticência. Bom, o que eu tenho aí? Aí eu gostaria que vocês pensassem depois, né, o porquê que eu utilizo aí a crase. Eu utilizo a crase por quê? Porque eu estou me referindo a horas, né? Até existe uma exceção, mas nesse caso, todas as vezes que a gente usa horas, a gente utiliza a crase. Então, às 12 horas com crase, às 12h44. E aí eu tenho nesta cidade de Curitiba, é a mesma coisa lá do ontem, né? Tem um adjunto adverbial aí de lugar, né? Nesta cidade de Curitiba. Então, eu coloco entre vírgula. E, além disso, nesta cidade de Curitiba, eu tenho a explicação ali depois. Nesta cidade de Curitiba, vírgula, capital do Paraná. Então, nesse caso, sempre terá vírgula, né? Além do adjunto adverbial, tem ali uma explicação, né? Que a gente fala que é um aposto. Nessa cidade de Curitiba, vírgula, capital do Paraná. Então, tem duas coisinhas aí que eu queria trazer para vocês refletirem, que é a crase, né? Retirei esse fragmento aí de algum lugar para vocês refletirem. Tanto a crase quanto o entre vírgulas aí.
Pode passar. Nossa, aí vem o intervir, prever e deter. Muita gente tem dúvidas em relação a isso, né? Mas aí a gente pode pensar, a gente pode ter alguns macetes assim e pensar algumas coisinhas. Por exemplo, intervir, ele é derivado do verbo vir. Olha ali o finalzinho dele, né? Então eu vou conjugar, como é que eu conjugo vir, né? Eu conjugo veio. Então, eu posso conjugar interveio e intervieram, dependendo, né, dependendo ali da pessoa, né? Então, o professor interveio naquela discussão, ok? Olha, pensa só, ele é derivado do verbo vir. Vir. Se eu tivesse dito que o professor veio, faria certo também. Então, ou seja, vai ficar o professor interveio naquela discussão. No plural, eu vou dizer assim, no passado, né? Os policiais intervieram na briga que se iniciou durante a plenária. Então, ok, o verbo intervir tem esse macete. Prever, derivado do verbo ver. Então, se ele é derivado do verbo ver, como é que eu conjugo o verbo ver no passado? Viu, né? Então, prever vai ficar previu. O advogado previu uma data, mas estava equivocado. Os funcionários previram a volta às aulas para o início do ano. Entendem? Vocês podem perceber esse macetezinho, usar esse macete. Deter. Deter, que é derivado do verbo ter, a gente conjuga da mesma forma. Deteve e detiveram. O policial deteve o bandido. Os policiais detiveram o bandido. Ok? Pode passar, por favor. E aí eu trouxe a conjugação de alguns verbos, escolhi esses verbos aí que eu acabei de falar. Então, o verbo intervir, como é que eu vou conjugar? Eu vou conjugar da mesma maneira que eu conjugaria o verbo vir, né? Eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes, eles intervieram. O prever, eu previ, tu previste, ele preveu, nós previmos. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, o home office às vezes é complicado. E depois eu previ, tu previste, ele previu, nós previmos, vós previstes, eles previram. Deter, eu detive, tu detiveste, ele deteve, nós detivemos, vós detivestes, eles detiveram. Então, são as conjugações desses verbos que às vezes a gente tem uma confusãozinha aí, né, por conta do finalzinho deles. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe também uma reflexão, né? Poxa vida, mas são tantas regras, como que a gente pode fazer, né? Porque é tanta regra, Fernanda, é tanta coisa, o livro de gramática é desse tamanho, como que a gente pode fazer? Bom, escrever, né? Sempre escrever, tomar cuidado com esse lance do... Até me fugiu o nome, do corretor, né? Do corretor do celular, que ele praticamente, né, tem uma palavrinha errada ali, ele já corrige. Porém, né, se for um parônimo, por exemplo, ele pode corrigir de maneira equivocada, né? Porque ele vai colocar uma palavra certa, mas ele pode não colocar, escrita de maneira correta, mas ele pode não colocar a palavra que você utilizaria, né? Que está de acordo com o contexto. Então, ele não faz milagre, né? Então, tem que tomar cuidado com a questão do corretor. Então, o que eu diria? Escrever sempre, né? Consultar o dicionário, porque
é impossível a gente saber todas as palavras. É impossível a gente não ter um branco de vez em quando, né? Mas a gente precisa ter cuidado e ter boa vontade para sempre escrever de forma correta. Quando eu falo correta, eu falo de acordo com a norma padrão, com a norma padrão da língua portuguesa, né? Porque se nós somos profissionais, a gente precisa ter esse cuidado com a língua. A terceira coisa, revisar os textos, porque a gente escreve, às vezes a gente revisa e passa batido muitas coisas, né? Então, revisar os textos também é muito importante. Será que isso aqui que eu escrevi, será que está ok? Então, deixa o dicionário ali, né? Às vezes o dicionário não ajuda tanto porque ele não explica a regra, então tem uma gramática também que eu vou colocar aqui para vocês, falando para eu colocar no link, né? No chat. Que é uma gramática, na verdade tem duas. Uma que é uma pequenininha, uma laranja, que é do Segala, que eu uso dentro da bolsa. E tem uma que é maior, que também é do Segala, mas que ela é grande, mais um livro, assim, né? Tem uma coisa mais de livro, acho que daí dá para deixar mais para estudar em casa. E ler muito, né? Porque quando a gente lê muito, a gente vê ali as regras que a gente já conhece, a gente se identifica. A gente se identifica. As perguntas eu leio depois, né? Porque o pessoal está mandando pergunta aqui, mas depois eu respondo. E a gente se identifica com aquela regrinha, e aquela regrinha ali eu conheço, olha só, isso aqui eu não, né? Então, ler muito é de extrema importância. Então, acho que é isso, escrever, e ler bastante, ter sempre um dicionário, não ter a preguiça de olhar no dicionário, né? E ter sempre uma gramática ali para gente, uma gramática que cada um confie e goste. Aí eu coloquei os meus contatos, que eu sou super acessível, o meu e-mail e o meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvida, enfim, falar sobre a língua, de repente quer alguma indicação de algum livro, alguma coisa, então deixei aí para vocês, tá? Bom, eu agradeço muito, foi um prazer. Agora eu fico aberta aqui aos comentários, às perguntas, enfim. E agradeço, né, a oportunidade. Fê, já estou chamando de Fê, que você foi tão querida que eu já me sinto realmente amiga, colega. Fica à vontade. A clareza, a didática, pela movimentação aqui no chat, a interação dos participantes, todo mundo te elogiando muito. Eu achei interessantíssima a escolha que você fez das palavras, porque são termos que nós utilizamos muito na área jurídica, então teve um cuidado de direcionar ainda as dúvidas frequentes para a área majoritária das pessoas que estão aqui. Eu sei que não temos só participantes do direito, então agradeço também por esse empenho, né? Apesar de você não ser da área jurídica, creio eu, né? Acho que não. Você teve esse cuidado, tirou um trecho, inclusive, de uma ata, de uma escritura, e que, enfim, é algo que a gente lida mesmo no dia a dia. E antes de passar para os nossos acadêmicos, para eles lerem as perguntas, eu sei que o nosso tempo está super escasso, a professora vai dar aula em seguida, eu gostaria talvez isso apareça nas perguntas, mas eu gostaria de pontuar duas coisas bem rápido. Como professora universitária, a gente corrige muitas provas, né, dissertativas, e há dois erros muito comuns que eu observo, que é o houveram e o exceção com 2 S's. Esses dois, para mim, são os erros mais clássicos, pelo menos dos estudantes de direito, né, os primeiro-anistas, mas não só, né, é um erro que eu percebo que se perpetua. Não tem a ver com a gramática, mas eu gosto sempre de fazer um testemunho pessoal enquanto eu fui estudante. O quanto a semântica, aqui a gente está falando de gramática, mas como o sentido das palavras também é algo que impacta muito no conhecimento de uma área. São termos novos, técnicos, né, mas que há uma precisão, obviamente, porque eles significam algo, né, e tem todo um sentido,
E aí, um testemunho meu, eu passei pelo menos, acredito que 1 ano e meio da faculdade de Direito, lendo um termo que aparece muito no texto da lei, que é o termo defeso. É defeso as partes, alguma coisa. E eu, na minha cabeça, quando eu entrei, defeso parecia defesa, então eu li aquilo como permitido. É permitido as partes. Em algum momento, eu não sei quando que me deu start, de que eu estava aprendendo absolutamente contrário ao sentido, né? Que não é defesa, é proibido. E faltou esse, né? Se eu não tenho certeza, deixa eu checar o sentido, né? Não confia na sua intuição, que foi o meu erro. Então, mais uma vez agradecer, só queria compartilhar essas duas questões que eu acho que também podem aparecer nas perguntas e você pode aproveitar para responder. E aí eu já passo a palavra, então, imediatamente à acadêmica Michele. Não vou passar a palavra para a Adri por conta do tempo, tá, Adri? Então, como presidente da mesa, eu vou fazer essa indelicadeza, mas eu vou então passar a palavra para a Michele, para ela já fazer a leitura de algumas questões, e depois para a Adelino. Eu acho que a gente pode fazer em bloco, né, Fê? O que vocês, né, pode fazer em bloco, Fê? Você prefere responder pontualmente? Então, Michele, selecionei umas 2 perguntas, 3 no máximo, a Adelino também, depois a Fê responde o que for possível dentro do tempo, tá? Muito obrigada a todos pelas perguntas. Obrigada pela palestra, Ana Fernanda, muito boa, muito edificante. O Bruno Santos perguntou, quero saber também se há diferença entre a palavra protocolar, o verbo, e protocolizar, tanto em termos de uso de cada verbo, quanto em termos de sentido, né? Aí eu pergunto também, porque é uma deficiência educacional minha, a senhora falou sobre vírgulas, o porém, esse tipo de pecinha ali, ele fica entre vírgulas mesmo, né, ou não? Eu já ouvi falar que sim, que não, eu fico um pouco confusa. Seriam essas perguntas. Então, depende um pouco do contexto, né? E o porém, ele, como ele é uma conjunção adversativa como mas, né? Então, geralmente, ele não precisa ficar entre vírgulas, mas ele precisa ter uma vírgula antes, né? Porque é algo que você vai se contrapor, né? Então, não fui, estou doente, mas irei da mesma forma. Então, como você se contrapõe ali, você coloca uma vírgula antes, né? Antes, que eu digo antes do porém, né? Como se fosse o mas, antes do mas, tá? Então, tem outra pergunta, né? Do protocolizar e do protocolo. Eu acho que é a classe gramatical, né? O protocolo é o substantivo, protocolizar vem do verbo, né? De registrar, eu ia falar uma palavra que eu esqueci agora. Regulamentar e tal. Então, acho que protocolizar é o verbo e o protocolo é o substantivo. Maravilha, Fê. Tem uma outra pergunta que eu vi aqui, enquanto eu estava falando, que foi sobre o Evanildo Bechara, que é um gramático que é excelente. E eu não sei se para as pessoas que não são da área, é uma gramática que seria... Eu tenho essa dúvida, assim, né? Porque, assim, eu, enquanto aluna, se eu fosse aluna, eu preferiria uma gramática que fosse um pouco mais didática, né? E o Evanildo Bechara é maravilhoso, só que eu não sei se para vocês, eu não sei se quem perguntou é porque tem intenção de comprar o livro e tal, então eu não sei se seria uma gramática mais explicativa, né? Uma gramática que de fato alguém consiga ali estudar sozinho, entende? Então, sim, o Evanildo Bechara é maravilhoso, eu gosto muito dos livros, mas eu não sei se é o livro adequado para um estudante de direito que queira agora tirar aí algumas dúvidas, entende? Tem uma outra pergunta aqui também. Eu posso responder? Posso respondendo? A pergunta que subiu? Pode, Fê. Você já está olhando? Pode ser. A pergunta do retificar e ratificar. Eu não coloquei na listinha, né? Bom, retificar é quando a gente
entre aspas, conserta algo, né? Eu fiz uma lista aqui, mas eu preciso retificar, ou seja, eu preciso alterar alguma coisa, né? E o ratificar é você ter certeza daquilo, você quer confirmar, né? Ontem eu passei por aqui e dei um aviso, hoje estou passando para ratificar, ou seja, para confirmar aquilo que foi dito, né? Então, é um outro exemplo de parônimo e homônimo muito bem lembrado, que eu acabei não colocando ali na lista. Maravilha. Vou passar, então, a palavra para o Adelino, nosso acadêmico, para saber se ele também tem perguntas para a palestrante. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a explanação da professora Fernanda. Tem uma pergunta aqui só um minuto, do Ismael Lemes. Ele pergunta como a professora Fernanda analisa a questão cultural associada à gramática, haja vista a diversidade do Brasil. Como eu analiso? Bom, eu acho que no comecinho eu falei sobre a linguística, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome agora. Não, vou lembrar. É o Preconceito Linguístico do Marcos Banho, né? E ele fala muito sobre a questão social mesmo, né? Da fala das pessoas, do sotaque, da variante linguística, de várias variantes. Então, isso mesmo, Marcos Banho. Então, eu analiso de uma forma muito respeitosa. Eu acho que, como eu falei no começo, né, que a função da língua é a comunicação. E dói no meu coração demais quando eu vejo pessoas desrespeitando determinadas pessoas que elas têm um nível social e escolar diferente e acabam que tendo uma maneira de falar um pouco mais simples, né? Que não tiveram contato com a gramática normativa, com a norma padrão. Então, é claro que, dependendo do estilo, né, de vida da pessoa, de onde ela veio, de onde ela está, do trabalho, de tudo, tudo isso vai variar, a forma como a pessoa se comunica, né? Então, a gente tem que ter muito respeito. Quem tem, é o que eu falo para as pessoas não confundirem, né? Porque quem tem condições de estudar, quem tem condições de estar atento sempre à gramática normativa, tem que levar isso a sério, né? Porém, ninguém se comunica bem se a gente estiver falando, entre aspas, difícil para um público que não tem esse entendimento. Então, quando a gente fala que a função da língua é a comunicação, que a função da língua é levar uma mensagem, que a função da língua é fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, se a gente usa uma linguagem extremamente rebuscada, isso não vai atingir determinadas pessoas. Então, não serviu de nada aquilo que eu estudei. O meu entendimento sobre a gramática normativa não serviu de absolutamente nada, porque ele não atinge as pessoas, ele não atinge um determinado grupo de pessoas, né? Então, eu vejo, respondendo a pergunta, eu vejo a questão social como uma forma muito respeitosa, todos deveriam ter esse respeito, e além disso, um bom falante, né? Quem é um bom falante da língua portuguesa? Um bom falante da língua portuguesa não é aquele que sabe a gramática de cor, é aquele que tem o dicionário decorado. Não, isso não é um bom falante da língua portuguesa, porque isso é fácil, a gente decorar o dicionário. O bom falante é a gente ter o feeling de perceber para quem eu estou falando e como é que eu devo me colocar diante desses falantes. Então, se eu vou dar uma palestra num lugar que eu sei que aquelas pessoas estão numa situação vulnerável, e eu falar ali palavras que eles não vão, de acordo com o contexto que eles estão, que eles não vão entender,
eu sou uma péssima falante, entende? Então, a questão nossa, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito a sério, porque eu vejo muitas pessoas falando porque acha bonito falar difícil, né? Acha bonito falar uma linguagem rebuscada, mas não se comunica bem, porque quem se comunica bem é aquele que se faz entender, né? Então, se você usa gramática normativa, mas você não se faz entender, você não é um bom falante. Você não sei se você é fluente na língua portuguesa, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, Fê. Eu, assim, tem outras perguntas que aparecem aqui no chat. Eu vou pedir a compreensão de todos. Eu tinha me comprometido com a palestrante da gente não extrapolar o horário das 16, porque ela tem aula agora na sequência. Então, obviamente que ela se colocou à disposição, deu todos os canais que vocês possam encontrá-la e, eventualmente, tirar as dúvidas que não foram esclarecidas aqui nesse espaço, nessa palestra. Então, novamente, Fê, eu gostaria de encerrar, né, a exposição de hoje, te agradecendo muitíssimo pelas contribuições riquíssimas, não só do ponto de vista gramatical, mas por essa reflexão final, que eu acho que ela é absolutamente importante para todos nós, o respeito, né, às diferenças, às diversidades regionais da língua, e, obviamente, a língua ela é algo dinâmico, né, então a gente tem que entender também essa perspectiva, e mesmo o formalismo na área do direito, ela tem um pouquinho de cuidado, porque ela é importante, né? Ela tem uma função, mas às vezes distancia muito o próprio direito, que é fazer justiça, aqueles que buscam acesso à justiça, né? Aquele que é o destinatário da norma. Essa é uma função muito importante e a gente precisa sempre estar atentos para não excluir, mas sim incluir a todos. Então, eu gostaria de agradecer novamente a Fernanda pela brilhante exposição, aos nossos acadêmicos Adelino e Michele pela participação, pela ajuda incomensurável sempre, e passar a palavra, então, final para minha presidente, minha amiga, para nossa presidente, Adriana Cecília, para fazer o fechamento do evento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rê, foi um evento maravilhoso, mais um evento incrível, organizado pela Coordenadoria de Incentivo à Escrita, mais um evento que com certeza todos que estiveram conosco saem daqui enriquecidos, então quero agradecer a você por todo esse trabalho magnífico que você vem realizando, e quero agradecer muito, claro, a professora Fernanda, que nos brindou aí com tantas explicações e como bem posto, né, pela professora Renata também, pela sensibilidade com que trouxe esse debate, esse diálogo, acolhendo as pessoas, porque com certeza nós, na atualidade, né, nós temos que nos expor nas redes sociais, escrever a todo tempo, os alunos nas aulas, eles têm que escrever no chat, e muitos deles têm realmente dificuldades de escrita, então o professor tem que ter essa sensibilidade, esse olhar, tem que encontrar uma forma de acolher essas dificuldades, sem expor o aluno, para que ele não se sinta envergonhado de escrever do jeito que escreve. E é claro, se a pessoa percebe que ela tem essa dificuldade, a área jurídica, o instrumento do nosso trabalho é a escrita, então a pessoa realmente precisa se dedicar, tem que seguir essas indicações da professora Fernanda, adquirir uma gramática, ter o seu dicionário à mão, ler muito e escrever. Eu sempre digo para os meus alunos que escrever é como dirigir, você precisa escrever bastante para começar realmente a escrever certo, escrever de uma maneira, né, que todos consigam alcançar aquilo que você quis dizer. Então, não, né, os alunos muitas vezes sentem essa vontade de serem perfeitos e copiam as coisas da internet prontas para dar uma resposta numa prova dissertativa, muitas vezes, naquela ânsia de querer a perfeição. O ideal, eu brinco, né, que o erro é o pai do acerto. Então, se você vai, conforme você vai errando, você vai escrevendo, você vai começando a se corrigir, você vai percebendo que não é essa a forma correta, e com isso você cresce. Então, esse encontro foi maravilhoso, quero agradecer muito aqui os nossos acadêmicos que estiveram conosco, Adelino, Michele, e claro, agradecer muito a professora Fernanda por todos esses ensinamentos compartilhados de forma tão generosa e tão sensível. Então, muito obrigada mesmo. Não sei se a professora gostaria de fazer alguma consideração final antes de encerrar o evento.
Bom, eu adorei, eu agradeço muito o convite, fiquei extremamente honrada. Porque o tempo passou assim, voando, né? E agradeço muito a todos e todas vocês que participaram, que assistiram, que colocaram aqui as dúvidas, os comentários. Eu li, assim, fui lendo todos. E fiquei muito feliz, muito agradecida mesmo. Muito obrigada, parabéns para vocês por essa iniciativa. E uma excelente semana para todos vocês. Queremos bis ali comentando. Tá vendo? Que coisa boa, né? Essa sensação de que foi válido, foi importante, com certeza. E vamos proporcionar esse bis aí, então já fica aqui o convite, né? Bom, claro. Agradeço a todos e todas pela participação, pela presença, pelo prestígio em mais um evento da nossa comissão e esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Muito obrigada a todas e todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.